Olá, meninos! Aqui nós vamos começar então um módulo novo, que é o módulo de circulatório. Nessa primeira aula, eu vou dar alguns conceitos básicos do que é o sistema circulatório e vou mostrar quais são as principais estruturas que formam o sistema circulatório, né? A dica aqui no slide é que uma das principais estruturas que formam o sistema circulatório é então o coração, ok? Bom, sempre que a gente fala de sistema circulatório, a gente tende a lembrar do coração mesmo, de vasos sanguíneos, mas o sistema circulatório, ele abrange algumas outras estruturas. Então, quando eu falo de sistema circulatório, eu preciso pensar no sistema vascular linfático, e aí nós vamos ter uma aula só sobre ele no final do módulo. Então, é um sistema formado também por vasos, mas esses vasos eles são muito fininhos, a gente normalmente não visualiza esses vasos lá na prática. E o sistema vascular linfático, ele é responsável pelo carreamento de uma substância que a gente chama de linfa, que é uma substância que é formada a partir do próprio metabolismo celular, e esse metabolismo celular, ele acaba promovendo a formação de um líquido, que é denominado de linfa, e que fica represado no meio das células, né, no meio dos tecidos. E aí o sistema linfático, ele tem a função primordial de carrear, de tirar esse líquido que está lá no meio das células e transportar esse líquido para dentro do que a gente conhece muito, que é o sistema vascular sanguíneo. Então, o sistema vascular sanguíneo é o que normalmente a gente vê como sistema circulatório. Então, é o sistema formado pelo órgão central, que é o coração, e por vários vasos, então, que são vasos vasculares, vasos sanguíneos, ou seja, vasos que vão carrear o sangue. Além disso, quando eu falo em sistema circulatório, existem aqui alguns órgãos que estão associados. Então, são chamados de órgãos hemopoéticos. Um exemplo de órgão hemopoético é o baço, que é um órgão que está na região esquerda do abdômen e que tem uma função primordial de reservar o sangue, né, de armazenar sangue. Quando a gente fala de sistema circulatório, eu tenho uma palavrinha-chave aqui que é importante que eu lembre sempre, que é a palavrinha transporte. Então, o sistema circulatório, ele tem como função primordial transporte. Transporte do quê? Então, transporte de nutrientes para as células, transporte de gases, então, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, transporte de células de defesa, transporte de hormônios. Então, a função primordial do sistema circulatório é transporte. Bom, e aí nessa aula a gente fala basicamente então do que a gente conhece como sistema vascular sanguíneo, que é uma das porções de um sistema maior, que é o sistema circulatório. Quando a gente fala de sistema vascular sanguíneo, eu vou lembrar que existe aqui um órgão central, que é o coração, e a função deste órgão central é bombear o sangue através dos vasos. Que vasos são esses? Então, eu tenho basicamente artérias, capilares e veias. Então, o que acontece aqui, como a gente visualiza nesta figura, é que eu tenho um órgão central, esse órgão é um órgão muscular que vai bombear o sangue. Quando ele bombeia o sangue para os vasos, ele vai bombear para as artérias. E aí o que acontece é que as artérias elas passam a se dividir e vão ficando cada vez menores até formarem vasos muito fininhos e muito pequenos que são chamados capilares. Bom, no nível dos capilares, a gente tem as trocas. Essas trocas elas podem acontecer tanto nos tecidos,
nos órgãos quanto lá nos pulmões. E aí o que acontece é que depois que houve troca, os vasos eles começam a se unir, formar vasos cada vez maiores. E esses vasos, eles voltam para o coração, eles trazem de volta o sangue para o coração. Então, aqui eu tenho a formação das veias. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falar que as artérias saem do coração e as veias, elas voltam para o coração. Então, quando as artérias saem do coração, elas vão levar o sangue ou para o corpo ou para os pulmões. E aí, quando as trocas aconteceram, esse sangue vai voltar através de vasos, então, que são as veias. Bom, então o coração, a gente visualiza aqui nesse GIF, é um órgão central do sistema cardiovascular ou do sistema circulatório. E a gente visualiza nesse GIF que ele é um órgão, então, que funciona como uma bomba. Por que como uma bomba? Porque ele vai impulsionar o sangue através dos vasos. Se ele é um órgão que está em movimento, ele na verdade é um órgão muscular, ele é formado por um músculo especial, que é o músculo cardíaco. Esse músculo ele tem uma contração forte, ele tem uma contração involuntária e ele tem uma contração contínua. Então, é um tipo de músculo especial que existe, obviamente, somente no coração e que vai servir, então, para impulsionar o sangue. E por que a gente fala que o coração ele tem uma dupla função? Bom, porque, na verdade, o coração ele faz o que a gente chama de sístole e ele faz o que a gente chama de diástole. A sístole é nada mais do que a nomenclatura para a contração do músculo do coração. Então, o que acontece é que quando existe a sístole ela vai impulsionar o sangue para dentro das artérias. Então, o coração contrai e esse sangue vai para dentro das artérias para ser distribuído para o corpo ou para os pulmões. Da mesma forma, quando o coração ele sofre diástole, a diástole é o relaxamento. Então, o que acontece na diástole é que o sangue ele acaba aspirando, ele acaba promovendo a volta do sangue através das veias. Então, sístole é o nome para a contração do coração, em que o sangue é impulsionado para as artérias. E diástole é o nome do relaxamento do coração quando o sangue volta através das veias. E aí a posição do coração, né? Ela fica bem na região central do tórax, numa região que a gente chama então de mediastino. Na verdade, o mediastino, uma porção do mediastino que a gente chama de mediastino médio. E realmente o tamanho do coração, ele tá mais ou menos parecido com a nossa mão fechada, né? Então, se vocês olharem aí a mão de vocês fechada, é mais ou menos o tamanho do coração de vocês, que está então localizado no tórax, na região central do tórax, chamada de mediastino, e numa região do mediastino, que é o mediastino médio. E aí nós temos alguns tipos de circulação. Essas duas primeiras, então circulação sistêmica e circulação pulmonar, eu já falei para vocês. Então, na verdade, né, acho que vocês já até aprenderam lá no ensino médio, talvez como circulação, grande circulação e pequena circulação. Então, a circulação sistêmica é essa circulação que vai sair do coração, vai para o nosso corpo e volta para o coração. Então, sempre o coração como meu órgão central. A circulação pulmonar é o que? Coração, aí vai lá para os pulmões, o sangue vai para os pulmões e volta para o coração.
Então, na circulação sistêmica, quando o sangue ele vai para o corpo, o que é que ele vai fazer no corpo? Ele vai levar nutrientes e vai levar oxigênio para os nossos órgãos, para que eles possam funcionar. E aí, depois que os nossos órgãos eles absorveram esses nutrientes e esse oxigênio, o sangue volta para o coração. E o que o sangue vai fazer lá nos pulmões? Então, o sangue ele sai do coração e vai para os pulmões para sofrer um processo chamado de hematose. O que é hematose? Hematose é a troca de gases. Que troca é essa? Então, lá nos pulmões, o que acontece é que o sangue venoso, o sangue que foi utilizado pelo corpo, ele vai perder o gás carbônico e esse gás carbônico vai ser exalado na nossa respiração e ele vai absorver o oxigênio. Então, o oxigênio que vem da nossa inspiração, da nossa respiração também, quando esse ar ele chega nos pulmões, o oxigênio vai para dentro do sangue, para que depois, quando esse sangue voltar para o coração, ele possa ser distribuído para o meu corpo todo. Então, circulação sistêmica é aquela que vai ajudar no funcionamento dos meus órgãos, e a circulação pulmonar é aquela que vai realizar a hematose, ou seja, a troca de gases lá nos pulmões, na verdade, nos alvéolos pulmonares. E aí, aqui a gente tem um esquema, né? Quando a gente olha primeiro, assim, dá um susto, mas vamos entender aqui. Esse esquema, ele então mostra detalhadamente como é que essas duas circulações, elas funcionam. Então, primeiro eu tenho aqui o órgão central, que é o coração. Aqui eu tenho a representação dos pulmões e aqui eu tenho a representação do corpo. Então, o que acontece é que eu tenho o sangue formando aqui a circulação sistêmica e eu tenho aqui o sangue formando a circulação pulmonar. Bom, e aí eu percebo que essa representação do coração, ela está dividida em dois lados. E esses dois lados, eles não vão ter nenhum tipo de conexão. Então, eu olho aqui, o lado direito do coração está representado em azul. Então, eu imagino que tudo que está em azul é porque tem pouco oxigênio. E esse lado do coração está representado em vermelho, portanto, eu imagino que aqui eu tenho sangue com muito oxigênio. Então, já está aqui uma primeira dica. O lado direito do coração, aí nós temos átrio direito e ventrículo direito, que são as câmaras cardíacas. Por essas duas câmaras vai passar somente sangue venoso. E do lado esquerdo do coração, então, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, eu vou ter somente sangue oxigenado. Então, vamos fazer o caminho aqui para entender melhor. Olha só, vamos partir do lado esquerdo do coração. Então, esse sangue, ele sai com muito oxigênio através das artérias. E aí, o que acontece é que esse sangue ele vai ser utilizado, esse oxigênio, esses nutrientes vão ser utilizados lá no corpo. E aí, quando eles foram utilizados, o que acontece é que esse sangue ele fica desoxigenado, ele fica venoso. E aí, o que acontece? Ele vai chegar do lado direito do coração. Então, se ele está com pouco oxigênio, o que eu preciso fazer é mandar esse sangue para os pulmões, para que eles recebam oxigênio. Então, o que acontece aqui é que o lado direito vai mandar o sangue sem oxigênio para os pulmões. E lá nos pulmões, depois que ele recebeu o oxigênio, o que vai acontecer é que, olha só, ele vai voltar para o lado esquerdo do coração. Então, é esse o caminho que o sangue faz, ó. Então, o sangue vai oxigenado para o corpo, volta desoxigenado, vai desoxigenado para os pulmões e volta oxigenado, ok?
Bom, um outro tipo de circulação é o que a gente chama de circulação portal. Essa circulação portal, ela é uma circulação diferente, nós vamos ver ela muito bem lá no módulo de digestório. Então, na verdade, o que acontece aqui é que é uma grande veia, que é chamada de veia porta. Esta veia, ela vai receber todo o sangue que contém os nutrientes que foram absorvidos nos intestinos, principalmente, né? Principalmente no intestino delgado. E aí o que acontece é que esse sangue cheio de nutrientes, ele chega ao fígado pela veia porta. Essa veia, ela vai se dividir em capilares. Então eu tenho os capilares do intestino, uma veia, que é a veia porta, e os capilares lá da região do fígado, né? Uma veia entre dois capilares, por isso que ela é uma circulação diferente, né? Uma circulação especial. E aí o que vai acontecer é que o fígado, ele vai metabolizar todos esses nutrientes que foram absorvidos no intestino, né? Então, por isso aqui eu tenho uma circulação diferente, uma veia entre dois conjuntos de capilares. Então, um tipo de circulação que é a circulação portal. Outro tipo especial de circulação é a circulação chamada de coronária. Quando eu falo coronária, a gente lembra coroa. Então, na verdade, são artérias que estão ao redor do coração, como se fosse uma coroa. E estas artérias, elas vão ser responsáveis pela irrigação do próprio músculo cardíaco. Então, eu imagino que um músculo que está o tempo todo funcionando, com uma contração forte, né, uma contração contínua, ele precisa de muito oxigênio, de muitos nutrientes para funcionar. Então, para isso, eu tenho aqui uma circulação especial. Então, são os primeiros ramos arteriais que eu tenho depois da saída aqui do lado esquerdo do coração. E essas artérias, então, elas vão para o músculo cardíaco. Então, por isso eu chamo de circulação coronária. Nós vamos ver essa circulação em detalhes numa das nossas próximas aulas. E aí, o último tipo, que é a circulação colateral. Esta circulação colateral, olha só, é uma formação nova de vasos, e esses vasos, eles vão irrigar regiões diferentes do nosso corpo. Então, essa representação aqui é a circulação coronária, a circulação colateral no músculo cardíaco. Então, o que acontece é que quando a gente tem alguns pontos em que existe uma falha, uma diminuição ou uma baixa irrigação, principalmente com o tempo, né, existe um processo que a gente chama de angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos para que aquela região ela não fique em hipóxia, em isquemia, ou seja, ela não fique sem nutrientes e sem oxigênio e ela possa sobreviver. Então, nós chamamos a essa circulação, essa formação nova de vasos, circulação colateral. Bom, e aí a gente precisa detalhar melhor, então, quais são os vasos que formam o sistema vascular sanguíneo. Nós já dissemos que as artérias são os vasos que deixam o coração, que saem do coração. Então, vocês vão ver lá na histologia que as artérias, elas possuem aqui uma parede muscular muito desenvolvida, né? Porque são vasos que trabalham num regime alto de pressão. Então, as artérias, elas são vasos eferentes. Eferente, por quê? Porque é um vaso que sai de um ponto de referência, portanto, o nosso ponto de referência aqui é o coração. Então, são vasos que saem do coração e vão se ramificar, e porque se ramificam, vão ficando cada vez menores. Então, a função das artérias é levar nutrientes e oxigênio para os tecidos. Então, eu digo que as artérias, elas possuem ramos. Então, uma artéria, ela vai se ramificar e ficar cada vez menor.
E aí o que acontece, olha lá, a gente visualiza aqui no GIF, é que essa artéria ela vai dividir e vai chegar a um nível em que os vasos são muito pequenos, né? E são parecidos com um fio de cabelo. Por isso que a gente chama capilares sanguíneos. E no nível dos capilares, eu passo a ter o intercâmbio, a troca entre o sangue e os tecidos que vão rodear os capilares, os tecidos adjacentes, né? O principal mecanismo dessas trocas é o mecanismo de difusão. E aí, quando houve troca, o que acontece é que esses vasos começam a se juntar e fazer o caminho inverso, né? Então, eles formam pequenas veias, que são as vênulas, né? E depois vasos cada vez maiores até que formam as veias. Então, as artérias vão se dividindo, formam arteríolas, né? Que são artérias menores, capilares arteriais, capilares venosos, vênulas e veias. Basicamente é isso. E as veias, então, já vimos, elas levam o sangue na direção do coração. Então, elas são formadas da convergência dos vasos que vão ficar cada vez maiores. Então, eu não posso dizer que as veias, elas possuem ramos. Eu vou dizer que as veias possuem tributárias. Então, as veias tributárias e as artérias ramos. As veias, elas são muito parecidas com as artérias, né? Então, eu tenho aqui algumas pequenas diferenças. Então, a primeira delas, as paredes das veias, elas são mais fininhas. Então, aquela camada muscular que existe na parede das artérias e que é bem desenvolvida, aqui nas veias vai ser bem pouco desenvolvida, porque as veias, elas trabalham num regime de pressão muito menor. Então, elas não precisam ter uma parede tão espessa. E aí, como a parede ela é mais fininha, o que acontece é que o lúmen, né, aquele diâmetro de dentro do vaso, ele normalmente é maior nas veias. E outra característica importante das veias é que as veias, normalmente, elas são múltiplas. Então, eu tenho muitas vezes uma artéria para duas veias que a gente vai chamar de veias acompanhantes. Então, muitas vezes lá no laboratório, nas peças anatômicas, vocês vão visualizar um vaso no meio, que é a artéria, e dois vasos satélites que a gente vai entender que são as veias acompanhantes, ok? Outra característica importante das veias é que as veias, elas possuem válvulas. Por que válvulas? Porque a grande maioria das veias vai trabalhar contra a gravidade. Então, imagine uma veia que está trazendo sangue lá do meu pé de volta para o meu coração. Uma veia que está trazendo sangue da minha mão de volta para o coração. Então, se eu for pensar, somente as veias da cabeça, do pescoço, da parte mais superior do tórax não vão trabalhar contra a gravidade. E para que não haja refluxo do sangue, eu preciso da presença dessas válvulas. Então, o sangue ele corre nas veias e se ele tentar voltar, o que acontece é que as válvulas se fecham e impedem o refluxo sanguíneo, ok? Então, a grande função das válvulas, e nós vamos ver diversas válvulas no corpo, é impedir refluxo. Aqui só um exemplo, né, do que acontece quando essas válvulas elas não funcionam de maneira adequada. Então, o que nós temos aqui é uma veia normal. Então, o que acontece é que quando o sangue ele tenta refluir, ele tenta voltar, essas válvulas se fecham. Mas nós temos uma condição que são as varizes. Varizes são veias tortuosas e dilatadas. Então, o que acontece é que o sangue, quando está dentro de uma veia varicosa, essas válvulas, elas são incompetentes, elas não funcionam direito. Então, o que acontece aqui é que o sangue ele acaba refluindo nesses vasos. E essa doença ela acaba ficando cada vez pior,
né? Por quê? Porque esses vasos vão ter a tendência normalmente de ficar cada vez mais dilatados e cada vez mais tortuosos. Ok, meninos, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula. Tem muito mais para vir em sistema circulatório, ok? Um grande abraço e até a próxima!